Vendas consultivas, spin selling, receita previsível, venda desafiadora, inúmeras metodologias. Será que nós já treinamos todas elas? Já levamos todo esse know-how, esse conhecimento para os vendedores? Hoje eu recebo aqui Marcel Molina, que é líder de treinadores aqui na Bravende, treinador, mentor, palestrante, e ele vai falar para nós aqui. Marcel, por que treinamentos de vendas nunca vão acabar? Primeiramente, obrigado, Robson, pela oportunidade. Obrigado a você que está nos assistindo aí para mais um episódio, para falar sobre vendas. E o que eu penso, Robson, é que treinamento de vendas não vai acabar porque é fundamental com que a gente treine cada vez mais para manter a nossa performance. E muito mais do que acabar, o que eu entendo é que eles vão se aprimorar. O que a gente precisa entender é que a forma que se treinava há um tempo atrás, hoje não gera nenhum tipo de impacto. Por quê? Porque o modelo de vendas mudou. O modelo de atendimento é totalmente diferente. Eu entendo que o mal da humanidade é achar que o sucesso que eles tiveram no passado vão garantir as conquistas no futuro. É só você parar para pensar. Puxa, como é que se vendia há 1, 2, 5, 10 anos atrás? O perfil de cliente era diferente, os mercados eram diferentes, o nível de exigência era totalmente diferente. Isso faz com que as técnicas também fossem técnicas diferentes. Hoje, com tecnologia, entre outros elementos, isso mudou completamente. Então, eu entendo que, como em qualquer carreira, se o profissional de vendas ele não buscar qualificação, ele não evoluir, ele não acompanhar as mudanças de mercado, ele vai perder espaço e, consequentemente, não vai ter resultado. O que você está dizendo é que treinamentos não só não vão acabar, como são direcionados não só para novos vendedores, mas para o profissional que está há anos no mercado, já tem resultado, já performa muito bem, mas como mudou tudo, ele tem muita oportunidade de reciclagem, de conhecer novas metodologias, é isso? É exatamente isso, porque tudo evoluiu, tudo mudou. A gente precisa acompanhar a velocidade da informação, de todas essas mudanças, de todas as transformações que a gente tem visto por aí. Se o vendedor, em linhas gerais, ele parar no tempo, ele achar, há 5 anos atrás eu fiz um treinamento de tal ferramenta, há 10 anos atrás eu fiz um MBA em gestão de vendas. Ok, isso é currículo, mas hoje não resolve o problema do novo cliente, não resolve as novas demandas. Então, esse processo de acompanhar e buscar evolução é fundamental. A gente que já está em vendas há bastante tempo tem a impressão, nós aqui estamos em vendas e em T&D, mas tem a impressão que lá atrás, nos anos 2000, no começo, não tinha tanto treinamento assim. Então, será que demorava mais tempo para o vendedor ficar desatualizado? Então, hoje, esse ritmo está muito mais acelerado. As coisas mudam com muito mais velocidade. É isso que a gente está vendo. É que existe também um paradigma que vem mudando no decorrer dos anos, Porque a figura do vendedor, a profissão do vendedor há um tempo atrás, não era levado como uma carreira séria, O vendedor era aquele chavequeiro, ou era aquele ex alguma coisa. Então, o Robson tentou fazer carreira em várias áreas, não deu certo em nada, ele vira vendedor. Então, para você ser um vendedor das antigas, bastava você falar bem e talvez não ser tímido, o que é um grande erro. É um mito. É um mito. E se você olhar o trabalho de vendas hoje, ele exige muito mais ciência, muito mais técnica. O vendedor hoje ele tem que ser um psicólogo do cliente, ele tem que conhecer de pessoas, ele tem que conhecer de diferentes metodologias, ele tem que conhecer hoje de diferentes tecnologias. Então, um trabalho anterior que era muito mais inconsciente, hoje esse vendedor ele tem um trabalho muito mais consciente, a venda exige muito mais ciência, para isso é fundamental ter muito mais treinamento, muito mais estudo, muito mais aprimoramento. Por isso que antigamente tinha bem menos treinamento de vendas e hoje os modelos são totalmente diferentes. Está muito mais claro, tanto para as empresas como para os clientes que vendem. Então não é só falar bem, não é só falar bonito, mas você tem que conhecer do produto, conhecer de cliente e tem muita técnica aplicada então, mas que de uma certa forma ela flui naturalmente justamente por conta de prática, treinamento, simulações e tudo mais. Se você parar para pensar, antigamente, para ser um bom vendedor, bastava você conhecer de produto. Hoje, para ser um bom vendedor, você precisa conhecer de gente. Você precisa conhecer de pessoas, você precisa entender de necessidade, você precisa ter repertório para conversar com diferentes perfis de público. Então a venda ela saiu da questão de um produto para trabalhar outras arestas que vai muito mais nesse relacionamento interpessoal. Que você falou de repertório, muito além do que o produto ou serviço que ele vende, porque ele vai conversar com o cliente dele, com o interlocutor, sobre vários temas, vários assuntos que cria conexão com esse cliente.
Então esse repertório, a gente consegue trazer isso em treinamento de alguma maneira? Como que a gente trata isso? Com toda certeza, né? Hoje um diferencial que a Bravend ela atua é trabalhar o EduTailor, que a gente fala que é educação sob medida, que é a customização, a personalização dos programas de treinamento. Então, a gente tem uma metodologia, mas a gente entende, faz uma imersão no mundo do cliente, traz situações do dia a dia desse cliente e desenvolve o treinamento trazendo muita atividade prática. Discussão de casos, simulações dentro da realidade desse profissional e a gente conecta a metodologia, a ciência da venda com aquilo que faz sentido para cada vendedor, dentro do mundo de cada um. É isso que gera o efeito UAU, é isso que gera o efeito da transformação. Você, TD, vê essa necessidade, investe e contrata, mas e o vendedor? Ele está aberto para participar? E não só o vendedor um pouco mais novo, que chegou agora na empresa, mas é aquele veterano que já atingiu o resultado, a gente falou um pouco no começo, tem performance. Ele está disposto a entrar nesse treinamento, a participar? Existe ainda, Robson, uma restrição em relação a treinamento, mas isso eu entendo que é muito mais autodefesa do profissional do que não acreditar dentro do processo. Por quê? Um treinamento de vendas, quando a gente fala em prática, isso significa também um pouco de exposição. E as pessoas, elas têm dificuldade, muitas vezes, de se expor e, principalmente, né, expor as suas próprias fraquezas dentro de uma dinâmica de grupo. Mas aonde está a nossa grande expertise? Dentro dos nossos treinamentos, a gente garante segurança psicológica, a gente garante que o ambiente esteja, né, com uma energia ali muito positiva. A gente mostra que dentro de sala de aula é o momento de errar, de buscar novas formas de aprender e talvez esse profissional ele vai ficar desconfortável durante parte do processo. Mas você já viu o crescimento na zona de conforto? É fundamental com que a gente fique desconfortável porque isso vai incomodar e nesse momento eu estou sensibilizado e eu estou entendendo que de fato eu não sou mais aquela última bolacha do pacote. Eu preciso treinar e preciso me desenvolver. E a partir daí eu vou buscar um plano de melhoria. Então o incômodo leva à ação. Só que no primeiro momento é muito mais fácil eu ficar confortável. Não, tá tudo bem, não preciso melhorar em nada. Já sei tudo. Já sei tudo. Só que se eu quero crescer, se eu quero ter mais dinheiro, se eu quero ter plano de carreira, eu tenho que buscar coisas diferentes, eu preciso me desafiar em mundos diferentes e o treinamento é uma exposição. Mas a partir do momento que o profissional ele chega lá e quebra essa barreira, a chance dele poder crescer, a chance dele poder se desenvolver, essa chance é imensa. O profissional já tem resultado, então às vezes tem esse medo de se expor, mas acaba, né, enfrentando um pouco e ele vai lá. E aí ele se surpreende, né? Fala, poxa, quanta coisa que eu não sabia, quanta novidade. E um outro ponto também que a gente percebe muito em sala de aula, até algumas leituras, alguns livros que normalmente a gente recomenda. Tem profissional que está na área, que é vendedor há anos, não lê, não tem livros que são antigos, 10, 15, 20 anos, e ele não lê. Então é um momento também de retomar esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento, essa busca, né? Se você reacende ali a chama do aprendizado. Então é um momento bacana também. Robson, é sair do automático. O que acontece muito nos treinamentos de vendas é que após, né, o término do treinamento, alguns profissionais chegam para nós e falam assim, caramba, eu tenho 30 anos de carreira e depois desse programa eu percebi que eu fazia exatamente a mesma coisa do mesmo jeito, mas eu já estava no piloto automático e eu não consigo melhorar, eu não consigo crescer. E por quê? Está no automático, está no inconsciente. E o treinamento, ele me trouxe para uma nova realidade. Ele me trouxe uma visão de que eu preciso me aprimorar, eu preciso evoluir, eu preciso pensar em novos formatos. Coisa que eu não estava pensando. Então, muito mais do que treinar processo, o que a gente treina nesses profissionais é a mudança de mindset, é a mudança de mentalidade. De entender, puxa, o que me trouxe até aqui, eu tenho que me reconhecer os meus méritos, não estou dizendo isso. Mas eu tenho que pensar também que se eu quero evoluir, eu tenho que abrir a minha mente, eu tenho que mudar a minha forma de pensar, porque só assim eu consigo evoluir. Porque para você que está nos assistindo, entenda que venda não é só hard skills. Isso é importante, mas venda é comportamento, é soft skills. E se eu não trabalhar competência, mudança de mindset, mudança de hábito, mudança de comportamento, eu posso tecnicamente ser um cara fantástico, mas eu não vou evoluir. E inclusive o futuro sim. Exige. Você comentou aqui alguns pontos que me chamaram a atenção. Você falou do profissional que tem 30 anos de carreira, só que agora tem também no mercado um profissional que está chegando agora, que tem pouco tempo, que é de outra geração, inclusive. Nos treinamentos, como que a gente lida com ali a mistura de gerações mesmo? A gente tem geração Z, tem baby boomers, tem, enfim, milênios. Como que a gente lida em treinamento com essa diferença de gerações? O mercado nunca viveu um momento como esse de dentro do universo corporativo. Nós temos lá pelo menos 5 gerações trabalhando juntas.
E cada geração com sua necessidade, cada geração com seu desejo, com seu nível de expectativa, né? com níveis de percepções totalmente diferentes. O que a gente trata em treinamento? A gente mostra que as gerações, elas não precisam ser rivais, elas podem se complementar. Então, um profissional de vendas, por exemplo, de uma geração mais madura, ele é um profissional que valoriza o plano de carreira, ele valoriza a história, ele começou na empresa desde um cargo menor e foi crescendo aos poucos. Esse storytelling, para esse perfil de público, ele é importante. Já para uma geração Z, ele quer algo muito mais imediatista. Só que ele não vai conseguir atingir esse objetivo sem pensar nesse plano de carreira e sem adquirir a maturidade dessa pessoa que já tem lá os seus 50, 60 anos. Então, como é que as gerações, elas podem e conseguem aproveitar o melhor de cada um? Então, muito mais do que uma geração Z falar, pô, aquele mais maduro lá é antiquado, já está fora de moda, não é mais moderno. E aquele mais maduro, puxa, mas esse mais jovem aqui já quer crescer muito rápido. Ok, mas o mais jovem, ele consegue observar coisa mais rápida, ele está sem vício no mercado, pode ajudar uma geração mais velha, muitas vezes, a se modernizar de uma forma mais pontual. Ao mesmo tempo, o contrário também, aquele mais maduro pode trazer uma experiência que vai valer para a vida daquele que está entrando na empresa. O que a gente mostra em treinamento? Muito mais do que fomentar a rivalidade entre as gerações, como cada um pode aproveitar o melhor do colega para que, na força do grupo, todo mundo consiga bater meta de maneira colaborativa. E o momento do treinamento proporciona isso. As estruturas de treinamento da Bravend, a metodologia, mistura as diferentes gerações ali, coloca, né, exercícios, enfim, trabalham juntos justamente para que tenha essa experiência compartilhada entre eles. E a gente faz isso porque tem um conflito de geração, tem um conflito de perfil comportamental. A gente começa a juntar todas essas ferramentas e aí você vai lembrar que eu comentei contigo que vendas é muito mais soft skills do que hard skills. Então, o que a gente ensina em sala de aula, o que é importante para o profissional de vendas é entender primeiramente o autoconhecimento, qual é o seu perfil, o quanto você pode aproveitar positivamente o seu perfil dentro das vendas e o quão importante é você se adaptar a outros perfis para conseguir extrair o melhor de cada uma das relações. Porque não é o cliente que pode ou não pode comprar. Ou melhor, o cliente ele pode ou não pode comprar. Eu preciso vender o tempo todo para bater meta. Então não é o cliente que se adapta a mim, sou eu que me adapto ao cliente. Então eu preciso me conhecer, entender minha geração, entender o meu perfil, entender as minhas angústias, as minhas necessidades, para só então conhecer quem está do outro lado e poder me adaptar para conseguir ali criar relacionamento e extrair o melhor resultado das vendas. Fantástico. Para a gente fechar aqui, então, no final das contas, como que você vê, Marcel, o treinamento de vendas no futuro? Eu vejo algo muito mais pontual. Hoje a gente trabalha muito a questão do microlearning, né? Que é o aprendizado rápido, é o aprendizado em TikTok. Então, cada vez mais eu entendo que a gente trabalha com menos teoria. Antigamente, o modelo de treinamento, né, tinha aquela figura do professor que ficava lá na lousa escrevendo e a gente anotando. Hoje, qualquer tipo de conteúdo você encontra em qualquer canal de comunicação. Então, hoje as pessoas querem algo muito mais pontual, muito mais prático, muito mais moderno, com muito mais tecnologia. A inteligência artificial está aí não para substituir o trabalho do vendedor, mas para ajudar o vendedor a pensar em diferentes abordagens, em enxergar dados e transformar esses dados em plano de ação, coisa que falamos no começo da conversa, que há 10 anos atrás, o que? Inteligência artificial, dado, número, planejamento para o vendedor, não, meu negócio é bater em porta, é volume, vamos fazer acontecer. Hoje a figura do vendedor tem que ser uma figura muito mais estratégica. O vendedor tem que ser visto no mundo corporativo como alguém que vai ajudar o cliente a ganhar dinheiro. A gente tem que desafiar o cliente. Hoje fala-se muito da venda desafiadora, que é questionar o negócio do cliente, fazer o cliente começar a refletir sobre aquilo que ele faz no dia a dia. É gerar um desconforto, mas trazer uma solução. Claro que a solução é a nossa. Então, a postura, a forma de aprender são pontos muito mais cirúrgicos, mas com profundidade e muita prática e com muita tecnologia. Excelente, Marcel. Muito obrigado, foi uma excelente conversa, obrigado. E você que nos assistiu até aqui, viu que a gente consegue trabalhar durante os treinamentos a diferença entre gerações, diversas metodologias, pensando no vendedor do futuro. Se você tem uma dessas dores, aproveita, clica no link aqui que vai ficar na descrição e fala com o nosso time de especialistas. Um abraço.